Salve, galera vascaína. O Vascão venceu aí, né? 2-0 contra a Portuguesa, primeira vitória aí do Vasco no Campeonato Carioca. Vamos trazer aí um pouco de detalhes sobre essa vitória do Vasco, né, galera? Vamos trazer aqui a tabela atualizada, como vocês estão vendo aí. Vamos atualizar a tabela para o torcedor vascaíno. Também vamos falar aí sobre Papo Gomes, né? Vem ou não jogar no Vasco em 2023? O torcedor vascaíno aí está na esperança da contratação do jogador e eu vou trazer uma informação aqui que saiu, né? Que o Paulo Brax falou aí sobre essa contratação, esse possível novo reforço vascaíno. Então essas e outras notícias no vídeo de hoje, né? O Vascão aí, vitória contra a Portuguesa, gols ali de Nenê e Gabriel Peck, né, galera? Finalmente aí o Vasco estreando com o time principal. Claro que ainda tem jogadores fora, né, como o Lucas Orelhano, né? Também tem ali o Jair, que não jogou a partida, e o Vasco precisando muito de reforço, né, galera? Vimos ali um primeiro tempo bastante complicado, né? Bastante complicado esse primeiro tempo do Vasco aí. Mas o segundo tempo foi todo dominado pelo Vasco. Para mim, o destaque dessa partida, né, foi o Piton ali jogando muito bem, dando passe pro gol do Nenê, né? E também ali, para mim, o Gabriel Peck foi o destaque dessa partida, claro. O Nenê também fazendo gol. Então, o torcedor vascaíno aí ficou animado com a vitória do Vasco aí 2-0. Para mim, a baixa nesse jogo foi o Pumita, né? O Pumita ali totalmente perdido no jogo, galera. Não conseguia nem atacar e nem defender direito. Para mim, ali ele ficou bastante acuado, né? Mas é o primeiro jogo dele ali no campeonato, né, carioca. Então vamos esperar aí para ver a evolução desse jogador que tem tudo aí para ser um dos bons jogadores do Vasco aí nessa temporada, hein? Então, galera, agora eu vou trazer a tabela atualizada para o torcedor vascaíno. Bora lá para a gente acompanhar aqui, ó, a tabela atualizada. O torcedor vascaíno tá vendo aí, ó. Flamengo está em primeiro lugar com 11 pontos, né? Tropeçou aí com o Bahia, com o time, né, sub-20, sei lá, reserva deles. Fluminense 9 pontos, né? O Flamengo já tem 5 jogos, né? Então o Fluminense tem 3 com 9 pontos, né? Seguida ali pro Bangu, que tem 4, 8 pontos ali o Bangu. Volta Redonda tem 7 pontos, venceu, né, o Volta Redonda. E o Vasco com essa vitória, veja como é que foi importante essa vitória para o Vasco, já chegando ali na 5ª colocação com apenas 3 jogos, né? O Vasco tem um clássico aí contra o Botafogo, né? Tem um jogo a menos aí contra o Botafogo ainda joga na rodada, pode passar o Vasco, mas o Vasco ali, né, tem um confronto contra eles. Tem o Audax ali, que já tem 5 jogos, Botafogo, a Portuguesa, Resende, Madureira, Nova Iguaçu e Boa Vista. Então, como eu disse pro torcedor, né, era muito importante a vitória de hoje e o Vasco ali conseguindo esses 3 pontos importantes que já tirou a equipe de 9º lugar para a 5ª colocação e com certeza mais 2 vitórias aí o Vasco já entra, né? Mais uma vitória praticamente, mais 2 para se conter aqui entre os 4 primeiro colocado. O Botafogo também provavelmente vai conseguir se encaixar ali em breve. Então, próximo jogo do Vasco aí, né, galera? Vamos lá acompanhar. Próximo jogo que o Vasco tem agora é contra o Volta Redonda, né, na segunda-feira, às 8 horas, né? Esse jogo vai ter transmissão da Cazé TV. O torcedor vascaíno sabe aí que é a casa do torcedor vascaíno agora, né, lá na Cazé TV. Depois o Vasco pega o Resende aí, né? Mais um jogo em casa, então tem 2 jogos seguidos agora. Claro que esse jogo aqui o Vasco vai jogar fora do Rio, né? Mas tem um jogo contra o Resende aí, que o torcedor vascaíno vai acompanhar em casa. Tem o Nova Iguaçu ali fora, Fluminense, o clássico, né? Daqui a 3 rodadas tem um clássico contra o Fluminense, depois, logo depois já tem um clássico contra o Botafogo, depois Boa Vista, e aí a gente pega o Flamengo e depois pega também o Bangu na última rodada do Campeonato Carioca. Agora, galera, vamos atualizar o torcedor vascaíno com as informações, né, que saiu aí na imprensa. Veja como a imprensa destacou a vitória do Vasco sobre a Portuguesa. Crédito aí, né, para o site da Net Vasco, né? Bora lá. Campeonato estadual, o Vasco derrotou a Portuguesa por 2-0. Marcou na sua estreia o time titular vascaíno na competição. Sport News Mundo, Vasco vence a Portuguesa e conquista a primeira vitória no Carioca. O Extra destacou, Vasco vence a Portuguesa em estreia dos titulares no Carioca 2-0. Gazette Sport, Vasco estreia titulares, bate a Portuguesa e conquista a primeira vitória no Carioca. O GE
publicou com o time principal, o Vasco bate a Portuguesa e a primeira vitória. Jogada 10, Vasco bate a Portuguesa, enfim, vence a primeira no Carioca. O lance, na estreia de titulares, Vasco vence a Portuguesa e ganha a primeira no Carioca. O dia também vence a Portuguesa pelo campeonato Carioca. Rádio Tupi, na estreia da equipe principal, o Vasco bate a Portuguesa e conquista a primeira vitória no campeonato Carioca. E a UAU, Peck faz golaço de cavadinha. Vasco bate Portuguesa e vence a primeira no Carioca. Para mim foi a melhor aqui da UAU. Destacando aí a vitória do Vascão. A fonte é da Net Vasco, né, galera? Agora vamos trazer a informação que o torcedor vascaíno está querendo saber, né? Sobre reforços e sobre o jogador que foi falado hoje, né? O dia todo aí pelo torcedor vascaíno. Papo Gomes, jogador de Sevilha. Paulo Brax, galera, foi perguntado. Mais uma notícia aí da Net Vasco, né? Paulo Brax foi perguntado aí sobre Papo Gomes, né? Se vem ou não vestir a camisa do Vasco. E tá aqui uma informação que saiu aí, ó. Paulo Brax nega que Vasco esteja negociando com o meia argentino Papo Gomes. Durante a transmissão do jogo do Vasco, Tati Tavares afirma que Paulo Brax negou qualquer contato do Vasco com Papo Gomes. Claro que isso pode ser ali, né, uma chavada, né, querendo tirar ali, né, o foco, né, dos jornalistas que estão em cima aí para saber informações se o Vasco está ou não negociando com o jogador, mas saiu muitos aí, a repercussão foi muito grande, né, falaram ali que o Vasco já estava negociando com o Sevilha, já teve o aval ali de Sevilha, né, então vamos ver o que vai acontecer em relação a esse jogador, né, que o torcedor vascaíno aguarda, né, pela contratação. Muita gente é a favor dessa contratação, né, que seria ali o argentino que chegasse, com certeza ia ajudar muito no marketing, ia vender bastante camisa, mas vamos ver se o Vasco se o Vasco vai mesmo enviar uma proposta oficial nos próximos dias aí, se o Vasco realmente está negociando com o Papo Gomes para vestir a camisa dos Gigantes da Colina nessa temporada. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? O pós-jogo aí bem rápido, né? De notícias do Vascão atualizada para o torcedor vascaíno. O Vasco venceu o primeiro no Carioca, mas precisa de muitos reforços, né? O torcedor vascaíno sabe que esse elenco do Vasco tem que ser ali reforçado, porque vem Copa do Brasil, vem Campeonato Brasileiro pela frente e o torcedor tá cansado de sofrer, quer ver o Vasco competitivo e o Vasco lá em cima na tabela nessa temporada. Então, valeu, torcida vascaína. Assim que tiver informações atualizadas, eu vou estar atualizando o torcedor vascaíno com as últimas notícias do Vascão. Fique com Deus e até o próximo vídeo.